Obrigada, Fátima. Obrigada a todos vocês por estarem aqui, prestigiando mais uma palestra psicoeducacional da Brata. Muito obrigada ao CEPACO, por essa parceria que é tão importante para nós, que possibilitou à Brata um espaço mais amplo, mais confortável para a realização dos encontros e nos possibilitou também poder ampliar a nossa atuação para os funcionários da Brata, do CEPACO, para os profissionais, para que possam ter acesso à informação científica que a Brata veicula nos seus encontros psicoeducacionais. Essas parcerias são muito importantes e possibilitam a Brata realizar e ampliar o seu âmbito, o âmbito das suas ações. No começo a gente fica meio nervosa, então ainda bem que tem microfone, porque geralmente eu vou falando baixinho, até ir pegando o jeito, pegando o embalo e conseguir ir passando o meu recado. Mas se por acaso eu falar ou baixo demais ou rápido demais e alguém não entender alguma coisa, por favor vocês me interrompam que eu repito, tá? Até os motores irem aquecendo. Só vou pedir, como a Fátima falou, as nossas dúvidas vão ser deixadas para um segundo momento. Tá? Eu esqueci de falar também que essa primeira parte, a palestra, ela tem um alcance não só das pessoas que estão aqui, mas ela também é transmitida no canal do YouTube e quem quiser depois vai poder rever, inclusive vendo os slides e vendo todo o material, toda a informação que foi transmitida. O que não será transmitida é a segunda parte do nosso encontro, que é uma parte onde as pessoas vão perguntar, tirar dúvidas e também compartilhar, trocar experiências, e isso envolve questões éticas, por isso nós não podemos divulgar, tá? Para garantir a confidencialidade do encontro. Eu hoje vou falar sobre um tema que é o segredo do sucesso, adesão ao tratamento e a luta contra o estigma. Eu originalmente não ia dar essa palestra sozinha. Quem estava escalado para dar junto comigo é o Dr. Luiz Felipe Costa, que é um psiquiatra também membro aqui do corpo clínico do CEPACO. O Dr. Luiz Felipe teve um outro compromisso, não pôde vir, mas ainda assim ele contribuiu com muito material, com texto, com sugestões, principalmente para a parte do estigma, que é a parte que cabia a ele. Então eu quero deixar registrado o agradecimento, a contribuição dele e dizer que o Dr. Luiz, embora não esteja aqui, também está presente. E antes de dar início propriamente a essa parte, eu vou estar falando mais ou menos uma hora e pouquinho, antes do nosso coffee break, e depois vamos iniciar os debates. Eu estou vendo algumas pessoas que eu já encontro várias vezes, tenho o prazer de estar revendo, mas tem carinhas novas também. Queria saber quem que está vindo pela primeira vez hoje aqui. Tá, ok. Quem é do CEPACO? Tá. Quem nunca veio em nenhuma palestra psicoeducacional? Tá, tem bastante gente. Isso é importante porque os encontros psicoeducacionais, eles têm a função de estar transmitindo informações sobre o que são os transtornos do humor, qual é o conceito deles. Ao longo do ano a gente faz um encontro por mês. De maneira geral, no último sábado de cada mês, às vezes pode variar, se cai junto com um feriado, com algum congresso, mas a gente faz esse encontro uma vez por mês. E em cada mês a gente vai abordar um aspecto do transtorno bipolar ou da depressão. Num deles vai ser o conceito, no outro vai ser o tratamento, no outro, como hoje, a questão de adesão e do estigma, outro sobre a infância, adolescência, outro tema sobre o suicídio e por aí vai, né? Então, só que o grupo não é fechado. Está sempre chegando gente nova, tem sempre gente que vem num dia e não pode vir no outro. Então, é natural que, às vezes, quem está vindo pela primeira vez quer muito saber, mas não tem a menor noção do que é um transtorno de humor. Por isso, os primeiros 5, 6 slides, todos nós do Conselho Científico da Brata combinamos, que a gente vai dar um panorama rapidinho, pelo menos para vocês se inteirarem do que a gente está falando, tá? Porque saber disso vai ser importante para entender o restante. De maneira geral, vou dizer para vocês o que é saúde mental. A saúde mental, segundo o conceito da Organização Mundial de Saúde, é mais do que não ter uma doença mental. Ela se refere a um estado de bem-estar
no qual o indivíduo realiza suas capacidades, pode fazer face ao estresse normal da vida, consegue lidar, porque estresse todos nós temos, trabalha de forma produtiva e frutífera, consegue trabalhar, consegue realizar, consegue fazer coisas e ser útil e contribui para a comunidade. Então, esse é o estado de bem-estar, não significa de felicidade e alegria plena, não. É de conseguir realizar seu potencial, sua capacidade. O indivíduo está saudável. Tá? No entanto, quando o indivíduo tem um transtorno de humor, e nós vamos ter dois tipos principais, existem mais, mas os dois tipos principais de transtorno de humor que nós temos são a depressão, ou como o CID-10 costuma dizer, a depressão maior, ou transtorno depressivo maior, e o transtorno bipolar. Né? Muita gente vai falar, mas não é a mesma coisa que ficar triste? Não. Ficar triste é uma reação normal da vida. Tá? Todo mundo que perde tem uma decepção, de alguma forma se desilude com alguma coisa, sofre um baque por qualquer motivo, essa pessoa vai ficar entristecida. Não significa que ela vai adoecer. Tá? A tristeza pode ser um sintoma da depressão, mas a depressão é um estado de adoecimento que envolve muito mais sintomas do que isso. A pessoa fica lenta, perde a capacidade de se concentrar, pensa de uma maneira negativa, a forma de pensar fica alterada, a visão de mundo fica alterada, ela pode ter alterações de sono, de apetite, de rendimento, até mesmo de digestão, sintomas físicos, pode ficar muito ansiosa, perde a vontade de viver, pode ter ideias suicidas. De maneira geral, mesmo não tendo ideias suicidas, a pessoa tem a sensação de que ela não consegue ver graça nas coisas. Isso, de maneira geral, é um estado de depressão, é muito mais do que tristeza. Tá? Existem pessoas que vão ter um episódio desse ao longo da vida, tem pessoas que vão ter vários episódios, e se tem vários episódios, aí já se comporta como uma doença crônica, que vai requerer um tratamento não só para um episódio, mas para prevenir novos episódios. O transtorno afetivo bipolar é outro dos grandes transtornos do humor e ele se caracteriza pelo fato de que a pessoa que é portadora dele vai apresentar ao longo da vida episódios de depressão, em que a energia cai, como no transtorno depressivo maior, né? Com toda aquela sintomatologia, da mesma forma ou até um pouco diferente, mas, pelo menos uma vez na vida, a pessoa apresenta um estado de aumento patológico de energia, ela fica com muita energia, muita vitalidade, muito ânimo, acelerada, começa a se sentir muito poderosa, com capacidade de fazer coisas, com dificuldade de aceitar limites, impulsiva, fala muito, não escuta o outro e todo mundo percebe que essa pessoa está esquisita. Se for um grau mais leve, chamado hipomania, alguns falam, nossa, como fulano é elétrico, né? Então, nossa, está numa fase assim, com tanto entusiasmo, mas na verdade é um estado patológico, que a pessoa está se desgastando e causando problemas na vida em decorrência desse comportamento. Né? Ou ela vai gastar demais, ela vai ter uma sexualidade inadequada, ou vai começar a brigar demais, fica tão irritada, briga com qualquer um, o pavio é curto. Isso, quando acontece, você está caracterizando um estado de mania ou de hipomania. Mania é quando isso é muito mais exagerado, pode ter até sintomas psicóticos, o indivíduo pode chegar a ser internado por causa dele, e quando tem esta forma de elevação da energia, né, quando tem um quadro de mania mesmo, a gente diz que ele tem o transtorno bipolar tipo 1, que antigamente era chamado de psicose maníaco-depressiva. Quando o indivíduo não tem mania, ele tem depressão, mas tem hipomania, ele tem o que é chamado de transtorno bipolar tipo 2, é uma forma um pouco diferente do transtorno bipolar tipo 1, muitas vezes confundindo com a depressão unipolar. Por quê? Porque na maior parte da vida, o indivíduo que tem hipomania e depressão, ele passa a maior parte do tempo deprimido e pode ter poucos dias de hipomania e fica mais difícil fazer o diagnóstico. Isso aqui representa um grande desafio na psiquiatria. É a dúvida, essa depressão é bipolar? Será que ele já teve uma hipomania e a gente não está sabendo? Ou se ela é unipolar e aí você vai tratar como unipolar, tomando antidepressivo e fica tranquilo. Se ele for um bipolar,
a resposta ao tratamento tem que é diferente, não é tão boa, não deve dar antidepressivo como daria para um unipolar, e você tem que ajustar o tratamento. Isso aqui só para vocês terem um panorama de como a coisa não é tão simples em psiquiatria. No transtorno bipolar, uma outra possibilidade de apresentação é também quando o indivíduo tem sintomas de depressão junto com sintomas hipomaníacos, ou tem uma hipomania, uma mania com alguns sintomas de depressão. Ele tem um estado de depressão com características mistas, porque tem sintomas do polo oposto, ou ele tem um estado de mania ou de hipomania com sintomas de depressão. Se misturam alguns sintomas. E isto é uma forma um pouco mais complexa e difícil de tratar. Mas tem que ser tratada porque a manutenção desse estado piora o prognóstico. Então, resumindo, a depressão e a bipolaridade são doenças, não são estados normais, não é uma alegria normal, não é uma felicidade, um entusiasmo normal, nenhuma tristeza normal. O indivíduo que tem esses transtornos tem uma alteração patológica do humor. Tem características as características desses episódios, né, levam em conta o tempo, a duração e a intensidade dos sintomas para você fazer o diagnóstico. Eles sempre vão causar sofrimento e prejuízo no funcionamento global e habitual do paciente. Tá? Ultimamente tem tido um interesse muito grande nessas doenças, né? Na década passada, primeiro foi a depressão, essa última está sendo mais a bipolaridade. E o fato é que assim, os estudos mostram que esses transtornos são cada vez mais diagnosticados, são muito mais frequentes do que a gente imagina, eles precisam ser tratados e representam um problema de saúde pública, porque causam grande número de suicídios, causam absenteísmo, falta de trabalho, prejuízo na qualidade de vida e perda de anos de vida em função da manifestação da doença. As causas não são totalmente conhecidas, mas de maneira geral o que a gente sabe é que o indivíduo herda uma predisposição. Tem um componente hereditário muito importante. Não quer dizer que pelo fato de que herdou, ele vai manifestar a doença. Isso, aliás, vale para outras doenças com componente hereditário na medicina. Por exemplo, uma pessoa pode herdar a tendência para ter diabetes, mas ela não necessariamente vai manifestar o diabetes. Vai depender da dieta, do estilo de vida, do tipo de interação que ela tem com o meio, né? Com o meio, com a alimentação, com seus hábitos de vida, ela pode manifestar a doença ou não, ok? De maneira geral, com o transtorno bipolar também. Isso aí é interessante de ver em estudos com gêmeos, né? Às vezes você pega dois gêmeos que têm a mesma carga genética. Um tem transtorno bipolar, uma manifestação mais intensa. O outro tem uma forma mais leve, chamada ciclotimia. Eu já tive pacientes assim. É muito interessante você ver a mesma carga genética, gêmeos idênticos, com manifestação diferente. Por quê? Você teria que fazer um estudo aprofundado e tentar identificar, o que às vezes é muito difícil, né? Mas o que a gente sabe é que as experiências que formaram a personalidade, as experiências psicológicas, a interação com o meio, a forma de lidar com os problemas e os desafios mesmo, os gatilhos que cada um tem, podem moldar a apresentação da sua doença. Tá dando para acompanhar? Tá? Bom, já que estamos falando de doença, a gente tem que pensar que doença precisa de tratamento. Portanto, fazer o tratamento é um desafio. Principalmente porque a gente não está falando de tratar de uma gripe ou tratar de uma pneumonia, que o indivíduo vai tratar 15, 20 dias, uma sinusite, né? Vai tratar durante algum tempo, e esse tratamento tem um prazo determinado, depois de um tempo você para. Nós estamos falando de condição crônica, em que o indivíduo tem uma tendência, e essa tendência ele vai carregar para o resto da vida. Portanto, você tem que tratar a crise quando ela se manifesta e continuar tratando para que as crises não voltem. Né? Tem que fazer um tratamento para a crise e um tratamento profilático. E para que isso tenha sucesso e seja bem sucedido, o indivíduo tem que aderir ao tratamento. E a adesão
ela é um grande desafio em toda a medicina, não é exclusividade da psiquiatria, não. Toda vez que a gente vai fazer um tratamento de uma doença crônica, a gente vai lidar com problemas de adesão. E o que é adesão, né? Adesão é quando o indivíduo ele tem um comportamento que segue as recomendações do profissional de saúde para aquela doença em questão, né? Não é só em relação a tomar medicação, é também, tá? Tomar medicação é importante, mas também envolve seguir a dieta recomendada quando for o caso, e isso é muito importante, implementar mudanças no seu estilo de vida. Porque uma doença não se manifesta só por uma causa biológica, basta tomar um remedinho e está tudo pronto. Você tem que entender que ela também foi desencadeada por algum gatilho. Então você tem que ver as condições que estavam favorecendo o desencadeamento daquilo e atuar naquilo. E muitas vezes o estilo de vida que a pessoa tem facilita o desencadeamento da sua doença. Portanto, você vai ter que pensar com ela e entender, no caso dela, quais são as condições que estão causando o desencadeamento da sua doença e propor mudança. Então, a adesão ao tratamento não é só tomar remédio, como muita gente diz. É fazer o pacote completo. Eu estava pensando nessa história de adesão ao tratamento, como, na verdade, são exemplos de autocuidado, né? É o conceito de autocuidado. E o autocuidado se aplica não é só para a doença. A gente aqui está falando de doença, e às vezes a pessoa fala, poxa, mas eu vou ter que ficar me cuidando, que horror. Isso todos nós temos que fazer. A gente não está habituado a pensar na vida daqui para frente. A gente vai cuidando à medida que surgem os problemas, vai tocando a sua rotina quando tem, quando não tem, amanhã eu vejo. Outra coisa é você pensar, como é que eu quero estar daqui a 10 anos? Né? Se eu quero estar bem daqui a 10 anos, eu tenho que me cuidar para que isso aconteça. Eu tenho que parar para pensar, falar assim, a vida que eu estou levando é boa? Eu tenho algum fator de risco? Tem alguma coisa, algum hábito que eu tenho que está me dando problema? Isso em qualquer área, não estou falando da área de doença. Né? Então, pensar na adesão ao tratamento pode ser assim, pensar na adesão a um autocuidado. E cada um vai precisar de um cuidado adequado à condição de vida que tem. E à condição de saúde também. Né? Imaginem que é um carro. Né? Você tem um carro e você quer chegar em Manaus. Está no Rio Grande do Sul, quer chegar em Manaus. O que você tem que fazer para esse carro chegar bem lá? Né? Se você não cuidar do óleo, não ver as condições do freio, se você, dependendo do estilo de dirigir que você tem, você vai chegar melhor ou pior. O estilo de vida, implementar mudanças no estilo de vida, seria analogamente ver o jeito como você dirige o seu carro. Ele pode dar uma dica do jeito como você está dirigindo a sua vida. Grosseiramente, né? Mas eu acho que é interessante poder refletir sobre isso. Para que, né, aderir ao tratamento? Como estou falando, se você tem uma adesão total, você consegue os melhores resultados se você tomar conta das diversas áreas que estão afetadas ou que podem influenciar o curso da sua doença. E assim você consegue uma estabilidade, não quer dizer uma cura, ficar bem, feliz, nunca mais ter problema, porque isso não existe para ninguém. Né? A vida é cheia de desafios, de problemas e cada um de nós é responsável por cuidar dos desafios que tem. A estabilidade é conseguir ficar saudável, sem crise, com controle sobre as suas características, sobre as suas reações, na maior parte do tempo. E essa estabilidade, esse autocontrole, é um pré-requisito para uma vida onde você consegue se realizar. Né? Lembra daquele conceito de saúde mental que eu falei no começo? Para você ter uma realização profissional e para você construir laços interpessoais significativos e duradouros. Continuando ainda nesse tema, né, se você adere ao tratamento e você se mantém mais tempo saudável, você reduz os prejuízos, os desgastes da doença, porque toda doença, por mais simples que seja, ela traz um desgaste. E no caso dos transtornos de humor, os desgastes são muito grandes e são muito limitantes. Você reduz a chance de voltar a ter crise. Você controla a evolução do transtorno, aquela história que eu falei. Como é que vai ser? Evolução é assim, imagina você daqui a tanto tempo, né? Assim, você pode, se você se cuidar, você vai chegar de um jeito. Se você não se cuidar, você chega de outro. Aderindo ao tratamento, você controla a forma como você vai chegar lá.
Reduz a chance de suicídio, que é um alto risco, é um grave risco dos transtornos de humor. Reduz a intensidade de eventuais episódios, se você pode voltar, sim, a manifestar algum tipo de crise, porque a tua tendência, a natureza, é que isso volte a aparecer, né? A gente está sempre vivendo desafios e estresses. Então pode, mesmo tomando medicação. Mas, se você toma medicação, se você tem um estilo de vida mais favorável e adoece, a intensidade dos novos episódios tende a ser muito mais fácil de controlar. Mais fácil de identificar precocemente, mais fácil de controlar. E assim você consegue construir uma vida mais satisfatória, com mais qualidade, mais saudável. A adesão, para ser conseguida, ela tem alguns passos e pré-requisitos. E aceitar o seu diagnóstico, entender o que você tem e aceitar, é uma das primeiras condições. E o que significa aceitar? É você entender que você vai ter que conviver com essa doença, com essa tua tendência ao longo da vida, e algum tipo de acordo com isso você vai ter que fazer. Não é algo que você vai ter que deixar para trás. Tá bom, não quero mais pensar sobre isso. Isso não ajuda. Você tem que conviver, porque isso vai estar presente todos os dias da tua vida. E você vai, ou presente na hora que você toma medicação, ou porque de repente o teu sono ficou alterado, ou porque alguém te perguntou se você tem transtorno bipolar, ou você arrumou um namorado ou namorada e que vai construir uma relação íntima, e isso vai estar presente, porque não se esconde isso de uma relação íntima. Você pode esconder no emprego, e às vezes é melhor, né? Mas numa relação de intimidade não. Então isso está presente das mais variadas maneiras. Em cada amigo que você faz, você vai falar, será que eu falo ou não? Né? Porque no grupo de ajuda mútua aqui da Brata, você vem e pode falar, aprende, é uma delícia. Poder falar daquilo sem ter que esconder. Mas às vezes na vida a gente tem que enfrentar a dúvida. Falo ou não falo? Conto ou não conto? Né? Confio ou não? E para você poder pensar na sua decisão, é importante que você se veja bem com a sua doença, que você tenha uma boa convivência com ela. E não tem resposta certa. É melhor falar? É melhor não falar? Não tem resposta certa. Você vai ter que avaliar em cada situação qual que é a tua melhor decisão. Essa aceitação, do diagnóstico e da doença, não é passiva. Não é tipo assim, bom, eu tenho, agora alguém me trata. Não. Você tem que participar. Você tem que construir uma relação de aliança com as pessoas que cuidam de você, sejam profissionais, sejam da sua família, amigos. Por quê? Porque é dessa interação que vai surgir um melhor resultado, uma ajuda melhor, né? É dessa rede de apoio. Então, você tem que entender que você tem que ajudar o teu tratamento. Em cooperação com psiquiatra, terapeuta, paciente, família, cada um tem uma responsabilidade. Mais tarde eu vou mostrar qual é. Ainda continuando sobre a aceitação e adesão ao tratamento. Favorece muito a adesão a pessoa que consegue perceber que está doente, que aceita o diagnóstico, que se informa. Não adianta só falar, tá bom, eu tenho. Deixa eu entender o que é, deixa eu perguntar. Deixa eu ver que dúvida, será que é mesmo? Eu conheci uma outra pessoa lá no grupo de ajuda que tem um jeito diferente. Por que ele se trata com isso e eu não? Né? Por que ele não fica tão acelerado como eu fico? Ele está uma parte do tempo deprimido, eu fico deprimido o tempo todo. Ele não, ele é acelerado, fala para chuchu. Será que eu sou mesmo bipolar? É importante fazer essas perguntas. Sim, claro, porque cada pessoa é uma e cada pessoa vai manifestar a doença de acordo com as suas características, com o seu temperamento de base. Né? Uma pessoa que já é mais elétrica, provavelmente ela vai ter uma apresentação, um fenótipo que a gente chama, né, do transtorno bipolar, mais maníaco, mais acelerado, ou mais hipomaníaco. Uma pessoa deprimida talvez tenha uma manifestação mais acanhada do transtorno, vai sentir aceleração mais internamente, não vai manifestar tão exteriormente, digamos assim. Então, informar-se, né, perguntar, encarar suas dúvidas é importante. Construir, como já falei, uma aliança terapêutica com a equipe que cuida de você, participar, fazer terapia e participar dos grupos de ajuda, de apoio mútuo. E o apoio da família e de amigos também é um fator importantíssimo que favorece a adesão.
E eu insisto no tema da aceitação do tratamento, porque isso é algo não é fácil. Né? As pessoas passam por momentos que aceitam, depois questionam, aí depois volta a ter crise, se decepcionam, fala, pá, mas eu não aguento mais, eu não quero mais saber disso, eu vou abandonar tudo. Então, não é fácil, não é que um dia chegou e falou, tá bom, eu tenho, vou me tratar e estou em paz. Não, a gente passa o tempo todo lutando e de vez em quando, é que nem casamento. Você passa por fases boas, de repente se desentende, aí começa a brigar, depois não sabe se vai continuar junto ou não vai. A relação com a doença tem semelhanças com isso. Por quê? Primeiro você tem que reconhecer a doença. Saber, tá, este negocinho que eu senti, esse sintoma é mesmo, olha, não é que eles estavam falando, eu tenho sim, aquela aceleração toda era esquisita, eu falava, não deixava ninguém falar, todo mundo falava que não conseguia falar comigo porque eu falava sem parar, ou então eu começava uma coisa, ia fazer outra, não conseguia trabalhar junto, comecei a gastar de montão e fiquei sem dinheiro, comprei 5 bolsas, uma de cada cor, depois eu vi que nenhuma delas era do estilo que eu gosto. Né? Falei, onde é que eu estava com a cabeça? Então, acho que eu estava doente. Começa a reconhecer a doença. Reconhecer os sintomas do episódio. E, a partir daí, aceitar a doença. Já que, então, acho que eu tenho mesmo, né? Tenho isso. Aí você se aceita a doença, reconhece isso, você assimila a doença e o tratamento não como uma coisa que está fazendo porque a família mandou, mas como uma coisa que você tem e que é sua. Porque assim, eu estou fazendo para eu ficar bem, porque eu não quero voltar a passar por aquilo. Eu não quero mais ter o prejuízo que eu tive, o desgaste, os rompimentos, as brigas, eu não quero mais viver isso. Aí então eu vou tratar para eu ficar melhor. O tratamento começa a ser teu. Né? E ao mesmo tempo que isso acontece, vai acontecendo uma mudança que é dolorosa, porque todo mundo que não recebeu ainda o diagnóstico tem a sensação de que é saudável. De que saudável no sentido assim, não tinha um transtorno mental, não tinha um transtorno de humor. Aí você começa a ver que você tem aquilo, que você achava que não podia de jeito nenhum ter, né? E que você tem, e você tem que refazer a sua autoimagem e ficar em paz com isso, fazer as pazes com essa nova condição contra a qual você brigava, e isso é doloroso, você vive um luto, porque você perde aquela antiga autoimagem e começa a construir uma outra, para poder cuidar melhor dela. Olha, o ideal é que todo mundo, então, tenha uma plena adesão ao tratamento. Que faça o seu tratamento, não tome medicação, faça uma dieta adequada, um estilo de vida mais saudável. Isso é o ideal. Só que a gente sabe que a adesão é assim, ou você adere plenamente ou não adere de jeito nenhum. Todo mundo que faz tratamento, em qualquer área, sabe que o tratamento é muito mais fácil de fazer e a gente aceita quando o sofrimento ou desconforto é grande. Quer tomar logo o remédio para acabar logo com o sofrimento. Né? Quando você está bem e o tratamento é profilático, é para evitar uma futura crise, você está tratando uma coisa para ela não existir. É muito mais difícil. Às vezes tomar vacina, e olha, até aí a gente falha, né? A gente toma vacina para não desenvolver a doença. É mais ou menos esse o espírito. Você toma medicação para não desenvolver a crise. 1 ano, 2 anos, supondo que seu tratamento está muito bem ajustado e você está completamente sem sintomas. Depois de 5 anos, mas será que eu preciso mesmo? Será que estava certo o diagnóstico? Está indo tão bem? Né? Aí, assim, já tive pacientes, voltam depois de 15 anos, completamente estáveis e achando assim, acho que não precisa mais, né? Em 6 meses volta completamente em crise. E aí recomeça todo o ciclo de novo, a pessoa desmoronou, toda uma história de construção desmorona tudo. E às vezes ela não tem uma resposta tão favorável, porque vinha instável e bem. Só que quando você tem uma nova crise, você tem um desgaste, não é social, psicológico, você tem um desgaste biológico. O seu cérebro se inflama. Tem processo inflamatório nos neurônios associados à produção dos sintomas. Então, pode acontecer de você não conseguir ter a mesma resposta, a mesma eficácia à medicação que tinha antes. Né? Esse é um dos riscos da falta de adesão.
que à medida que o transtorno avança, o desgaste físico avança também e fica mais difícil de tratar. Por isso que às vezes uma pessoa que chega para tratamento, ela passou muito tempo de médico em médico, começou, parou, ela já tem tantos sintomas e às vezes associados a outros problemas, o quadro é mais complexo, está mais cronificado. Uma pessoa assim é mais difícil de tratar. Pode demorar muito mais tempo para estabilizar, com mais associação de medicamentos. E a falta de adesão, que não é exclusiva dos transtornos do humor, eu coloquei essa imagem aqui de um médico medindo a pressão, médico, enfermeiro, não sei, né? Por quê? Pode acontecer em outras áreas da medicina, como eu falei, na hipertensão arterial, eles viram que assim, a pressão está controlada, ele para de tomar o remédio, depois vai ter uma crise hipertensiva, né? Nos bipolares é muito frequente, né? Mais de 1/3 das pessoas abandonam o tratamento 2 ou mais vezes e não comunicam ao médico. E pode acontecer de várias maneiras. O indivíduo que não se trata de jeito nenhum. Tem o diagnóstico, ou eu sei que tem, mas não quero me tratar, ou eu não aceito e não me trato. Ou então assim, ele fala, tá bom, eu me trato, mas eu não vou tomar todos esses remédios não. Eu tomo quetiapina, mas não vou tomar o lítio. Ou o ácido valproico também não precisa, porque cai meu cabelo. Ou por qualquer outro motivo. Né? Então ele começa a negociar e se trata pela metade. Aí eu estava pensando que é como se fosse assim, você vai fazer um bolo e na receita está dizendo que você tem que colocar 4 xícaras de farinha, meia dúzia de ovos, e aí a pessoa fala, não, 4 colheres de farinha está mais do que bom, né? E 2 ovos, vai gastar tanta coisa? Imagina o bolo que sai, né? Então, imagina o que acontece quando a pessoa fala que não vai tomar todos os remédios, toma um pouquinho, não toma o outro, fica tratamento meia boca. E por isso depois não sabe porque está toda hora voltando, que não melhora, poxa, esse tratamento não funciona, tá vendo, doutora? Tá vendo que esse tratamento não funciona? Mas você tomou tudo? Ah, não, mas lítio eu não tomo. Lítio é veneno, não é veneno? Não vai envenenar a gente? O tratamento, a adesão pode ser intermitente. A pessoa toma, depois toma. Não, eu vou tomar todos os remédios, pode deixar dessa vez, só vai ver, vou fazer direitinho. Tá bom, vamos lá. Aí, passam 2 meses. Ai, doutora, eu faltei esse tempo todo, estou voltando porque eu parei, eu achei que não precisava. Meu marido, ele é contra eu fazer remédio, ele não gosta, ele diz que isso tudo é veneno, que é só para dar dinheiro para a indústria e que essas coisas são tudo química, que era melhor eu me tratar com um chá. Estão rindo, né? E a adesão pode ser tardia também. Aquela pessoa em geral, né, a pessoa que não quis se tratar, depois de um tempo ela começa de tantas crises, tanto desgaste, tanto sofrimento, acaba cedendo porque não aguenta mais sofrer e resolve, deixa eu ver se eu me trato desse negócio, porque eu não aguento mais sofrer esse desgaste todo. O fato é que a falta de adesão vai sempre trazer prejuízos, sempre. Então, o que prejudica a adesão? O que leva à falta de adesão? É uma autoavaliação prejudicada em decorrência do episódio da doença. O que isso quer dizer? Que às vezes o indivíduo está em crise e ele, por estar em crise, ele não consegue ter um julgamento claro das coisas. Ele acha que aquilo que ele está tendo não é doentio, especialmente quando ele está num episódio de hipomania ou de mania. Por quê? Porque embora tenha sofrimento, embora às vezes o indivíduo fica sem dormir várias vezes, várias horas, e briga muito com as pessoas e está tendo conflitos, ele tem uma sensação de poder e de bem-estar, ele lá no fundo sente que ele pode. E se ele tiver muito maníaco, ele acha que ele pode muito, ou pode tudo. Então ele assim, não tem limite, e essa pessoa não vai aceitar o tratamento. Mas também pode acontecer de um indivíduo deprimido. O deprimido, em geral, aceita mais o tratamento porque o sofrimento é grande. Mas alguns têm um autoestigma tão grande que ele acha que ele está deprimido é por falta de vontade própria, que é um defeito dele, que ele tem que vencer aquilo sozinho. Então ele pode não aceitar. Essa crença falsa, esse autoestigma, o de dentro, né? Ou o estigma social, prejudicam demais a adesão ao tratamento. Impede muita gente de se tratar direito. O
A negação da enfermidade, dizer que não tenho nada, né? O preconceito em relação ao uso de remédios, como eu falei, tem gente que acha que remédio vai fazer mal, vai criar dependência, vício, não cria vício, não dá dependência, os antidepressivos e estabilizadores de humor não dão dependência. E o temor aos efeitos colaterais dos medicamentos. E é verdade que os efeitos colaterais existem, tá? Não existe remédio perfeito, infelizmente não existe. Aliás, em área nenhuma da medicina. E muitas vezes o melhor resultado que a gente tem é o resultado de uma comparação entre o que eu estou ganhando e qual é o custo que eu estou tendo para melhorar. Né? Não quer dizer que você tem que aceitar qualquer efeito colateral. Tem alguns que são muito limitantes e é importante aquela aliança terapêutica de você conversar com o seu médico, de você poder falar o que você sente para conseguir o melhor resultado possível. Às vezes assim, né, esse remédio não está dando, vamos tentar um outro, né? Porque se for muito ruim a resposta ou o efeito colateral, isso favorece a falta de adesão. Chega uma hora que você não vai aguentar. Né? E aí é importante sim que o médico seja sensível e busque com você ver se é possível uma outra solução terapêutica. Outro fator importante, achar que você é capaz de controlar seu próprio humor. Aquilo que, não, se eu for forte, se eu fizer um esforço, se eu fizer meditação, né, yoga, não que essas coisas sejam ruins, muito pelo contrário, né, podem ser muito benéficas, mas como coadjuvantes, não substituindo o tratamento. Mas o indivíduo achar que ele pode de alguma forma controlar uma coisa que por definição não tem controle. Porque se é doença, é porque não tem controle. Se fosse uma emoção normal, uma tristeza, algum conflito interpessoal, você consegue superar. Você consegue, pela reflexão, descobrir novas formas de lidar com aquilo e de lidar com o seu humor. Né? Se você está numa depressão, você não tem essa capacidade, você perdeu a capacidade de se equilibrar. Como eu falei agora há pouco, o estigma, e vou falar mais adiante, o estigma social e o autoestigma, né? que trazem subjacente a crença de que você tem que ser forte e corajoso, é que isso vai fazer você vencer uma doença. Imagina, assim, seja forte e corajoso, você vai vencer o seu infarto. A sua apendicite vai curar se você se esforçar bastante, pensar positivo. Não é por aí. Ou então você não vai ter cárie, se você pensar positivo. Ninguém vai ter cárie, não precisa mais de um dentista. Existe? Não. É a mesma coisa com relação à depressão e transtorno bipolar. Conflitos familiares e interpessoais. É muito comum em família, principalmente de bipolares, ter um jeito de se comunicar que é chamado de autoemoção expressa. O que é? São pessoas, assim, um ambiente em que uma pessoa fica criticando a outra, tem um familiar que critica o doente, fala que que ele não é forte, que ele não sabe lidar com as coisas, que ele não presta para nada, fica deprimido, não levanta da cama, então, você não presta para nada. Então, é um ambiente muito crítico, então super protetor. Não, você não pode fazer isso, não, vem cá, deixa que eu faço. Assim, esse clima, e às vezes mais de uma pessoa apresenta esse tipo de comportamento, cria um ambiente tão tenso que a pessoa que está doente, ela não tem tranquilidade para pensar, para refletir e para tomar as ações necessárias para se cuidar. E tem um outro fato importante falando de família. Eu falei que o transtorno bipolar, principalmente, né, a depressão também, mas o transtorno bipolar tem um forte componente hereditário. O que significa que quando um portador vai procurar tratamento, você tem que ver que a família dele pode ter muitos outros portadores. Ou que não foram doentes, que não foram diagnosticados, que não procuraram tratamento, ou então pessoas que têm sintomas mais leves e não acham que estão doentes. Né? E por que cria esse jeito de se relacionar? Muitas vezes porque também tem muita gente com o humor alterado e que acabam se comportando de uma maneira muito irritada e que prejudica a relação com o outro. Portanto, o familiar também tem sempre que pensar, essa doença tem um componente hereditário? Será que eu posso ter, ou tenho, ou já tive algum episódio de humor? Né? E isso tem que ser feito no atendimento da família e do portador.
Como eu falei, é um tratamento em equipe, onde cada um tem uma obrigação, uma responsabilidade. Do ponto de vista do psiquiatra, a função dele vai ser esclarecer amplamente o paciente sobre sua doença e sobre o tratamento que ele está propondo. Tá? Ele tem que dar explicação, vocês têm que cobrar isso do médico. Esclarecer sobre os riscos de não aderir ao tratamento. Esclarecer a família sobre o transtorno e sobre os riscos envolvidos, bem como orientar situações de crise. O médico vai ter que ajudar vocês, como é que lida com uma situação de crise, como é que vai prevenir, né? Ele é que vai estar coordenando essas situações. E acompanhar de forma sensível a resposta do paciente às medicações e fazer os ajustes necessários que combinem eficácia e tolerância. Não adianta assim, não, vou dar um remédio que não vai dar efeito colateral nenhum, mas se não é eficaz, não adianta. Ou então assim, é um remédio muito eficaz, mas é insuportável para aquela pessoa, ela tem um efeito que é muito limitante, então não adianta. Você vai ter que buscar alternativas. Na psicoterapia, né, o que a psicoterapia vai fazer? Porque vai fazer terapia para quê? Né? Vou falar dos meus problemas? Também, claro. Agora, em especial, para os transtornos do humor, e para o transtorno bipolar, a terapia vai ajudar a te dar mais consciência da enfermidade. Aquele processo, então é isso que eu tenho, então, às vezes é muito difícil de fazer sozinho. A gente precisa de ajuda. Então, o terapeuta, ele vai te ajudar a ter maior consciência, a te dar uma noção do que significa ser portador, que você chega com tanta ideia preconcebida, tanta vergonha de estar doente, que assim, você acha que aquilo é um horror, o significado é monstruoso, por causa do autoestigma. Então, você vai trabalhar isso na terapia para mudar o significado de ser portador para você, né? Portador daquela doença. Ajudar a diferenciar o que é sintoma, o que é personalidade. Quando a pessoa está no meio de um episódio, fica muito difícil. Às vezes ela acha que o sintoma é o jeito dela, porque está doente há tanto tempo. Então, ela se acostumou a se ver assim, né? Depois que trata, que ela melhora, ela fala assim, nossa, agora que eu sei o que é estar normal. Às vezes a pessoa nunca conheceu. A gente fala assim, para voltar a ficar bem, tem gente que tem um transtorno há tanto tempo que ela não sabe o que é ficar bem. Ela vai aprender o que é estar em paz. E tem gente, principalmente quem tem transtorno bipolar, confunde ficar bem com ficar eufórico. Ou com ficar hipomaníaco, aceleradinho. Não, aquele momento eu estava ótimo, doutora, porque eu estava 1000. E não é, eu estava no outro polo da doença, né? É diferente de você estar tranquilo e se sentindo com controle da sua vida. Também você vai aprender na terapia a identificar os primeiros sintomas que aparecem num episódio. Às vezes é aquilo que eu falei, você está estável, está bem, mas de repente acontece alguma coisa, algum gatilho, você ainda não identificou, mas começam alguns sintomas. No começo é difícil perceber o sintoma. Com o terapeuta você vai aprender, então para mim quando eu abro a janela e começo a olhar os passarinhos é porque eu não sou assim, eu não sou de ficar alegre com passarinho. Eu tenho uma paciente que fala isso. Doutora, quando eu começo a achar passarinho bonito porque eu estou ficando hipomaníaca. E é ótimo que ela fala isso, ela fala, vem aqui que eu faço uma receitinha, a gente vai ajustar isso. Aborta a crise, né? Ou então a família percebe, assim, você está ficando muito quieto. Está quieto, você não está mais participando, olha, esse escândalo todo de corrupção, você gosta de política, nem está comentando nada. Então, a família percebe, está começando a ficar deprimido. E aí você pode procurar antecipar uma consulta, né, fazer uma ligação do seu médico, fazer o ajuste necessário. A terapia também vai ajudar a criar ritmo. Porque se tem uma coisa, quando eu falei de ajustar o estilo de vida, para quem tem um transtorno de humor, e principalmente o transtorno bipolar, a pessoa precisa de cadência, de ritmo. Não adianta, assim, uma hora faz uma coisa, outra hora faz outra, não tem rotina. Você tem que ter, principalmente rotina de sono, rotina de alimentação e rotina de atividades, para criar cadência, para ajustar o seu relógio biológico. Em geral, ele não está ajustado corretamente, no caso das pessoas com transtorno bipolar, né? Por isso, tem gente que considera até o transtorno bipolar como um transtorno de ritmo. Se você criar ritmo na sua vida, você está criando uma proteção contra o desencadeamento de novos episódios.
principalmente por você conseguir manter um ritmo de sono. Dormir é fundamental para ajudar a manter a estabilidade. Na terapia você também vai aprender a lidar com conflitos interpessoais, né? Aprender a se relacionar, aprender a corrigir, às vezes, alguns vícios de relação e maneiras de lidar com o estigma social que todo mundo vai ter que enfrentar, né? O estigma é um problema sério, está presente e ele tem que ser encarado, você tem que entender que ele existe e aprender a lidar com ele. Como paciente, você é corresponsável e deve informar sobre o seu transtorno, dizer o que você está sentindo, o que dá certo, o que não dá certo. Não adianta esconder. Não vou contar que não tomei o remédio. Conta. Né? Doutora, eu não vou falar isso, você vai me dar uma bronca, eu não estava com medo de vir na consulta hoje. Eu não dou bronca, eu quero saber. Eu quero entender o que está acontecendo, onde que está falhando, qual é o ponto. Vamos conversar. É isso que funciona, porque quando você mostra o problema, te dá a chance dele ser abordado e enfrentado e superado. Além de se informar, entender que o tratamento é coparticipativo, que você também não está sozinho, você vai ter que lidar com a equipe, né? Não é fazer tudo sozinho de jeito nenhum. Mas tem que se envolver com o tratamento e cuidar dele. Entender que aquela convivência com a doença é a sua responsabilidade. Né? Quem tem uma doença, não tem culpa por ser assim, mas tem a responsabilidade de cuidar. Aliás, todos nós, né? A responsabilidade de se cuidar é de todos nós, não é exclusivo de quem tem doença. A família tem um papel importantíssimo, como eu falei agora há pouco, tá? Para ajudar a perceber quando o indivíduo está doente, tem que se informar, tem que saber o que é a doença, tem que saber para poder ajudar quem está doente e também para responder aquela pergunta, será que eu tenho também? E se eu tenho, como é que eu faço? Como que eu posso também me ajudar? Evitar comentários negativos, evitar ser destrutivo, não ter pressa de melhorar aquele seu parente que tá doente, porque tudo tem um tempo. E o tempo de resposta de cada um vai depender de fatores que não estão sob controle de uma pessoa só. Depende de uma conjunção de fatores. É importante ter paciência, dar o tempo necessário e apoio. Tá junto, procura, assim, se você não sabe direito o que é aquilo, vai ler junto com o teu doente, fala, vamos entender o que é depressão, vamos entender o que é transtorno bipolar, vamos junto na palestra. Aqui na Brata tem grupos de familiares, né? Não acontecem só grupos de pacientes, grupos de familiares, as pessoas podem trocar experiência, porque também para o familiar é muito difícil, a pessoa fica sozinha, tem o ônus de estar acompanhando uma pessoa que é doente e muitas vezes está cheio de dúvidas, também tem que se esclarecer, tem que se ajudar. O cuidador tem que cuidar de si também. E agora vamos falar de um dos problemas mais sérios que acometem as pessoas que têm transtorno bipolar, que têm depressão e que têm transtorno mental de maneira geral. É como enfrentar o estigma. O estigma social e o estigma de dentro. Né? Essa figura eu coloquei porque eu acho interessante, faz parte de uma campanha contra o estigma e já começa com algumas frases que negam crenças falsas em relação a alguns transtornos mentais. Tipo, depressão não é covardia, bipolaridade não é frescura, porque uma hora está assim, outra hora está assim. Então é fácil para alguém que não quer pensar, falar isso aí é frescura. Né? Ansioso, fobia de falar em público, né? Não quer dar palestra porque tem medo, imagina, isso é falta do que fazer. É fácil desqualificar, mas essa desqualificação só serve para manter longe a doença e você não tem que se angustiar para pensar sobre ela. O que é o estigma, né? Só pensando assim, alguns falam preconceito, o nome que se tem usado atualmente é de estigma. O estigma se refere a uma marca que um grupo, uma maioria, identifica alguém que tem uma determinada característica que essa maioria não gosta e isola a minoria, porque tem aquela marca. Então, quem tem aquela marca é estigmatizado, é afastado e perde vantagens, perde direitos. Né? Quem é pobre não pode entrar no nosso clube. O preconceito contra a pobreza é um dos maiores preconceitos da nossa sociedade. Né?
Exemplos de estigma, não estamos falando fora do âmbito agora da medicina, da doença, né? Assim, ou incluindo outros, o estigma racial, de doenças, né? No passado a hanseníase, que é a lepra, para quem não sabe. Até pouco tempo atrás o HIV, doenças mentais em geral, preconceito contra a religião, contra a orientação sexual, status social, falei da pobreza agora há pouco, né? Opção política, né? Nós estamos vendo isso tão intensamente nos últimos tempos. E, só a título de curiosidade, né? Na Grécia Antiga, o estigma se referia à marca na pele dos escravos e dos criminosos. Quer dizer, marcavam mesmo para poder separar. O estigma, como eu falei, pode ser um estigma da população em relação ao indivíduo ou a um determinado subgrupo, ou da pessoa em relação a si mesmo. Falei do doente, mas pode ser do indivíduo que é negro, tem preconceito contra a sua própria cor. Né? Do indivíduo que é homossexual, tem preconceito em relação à sua condição sexual, sua orientação. E por aí vai. Gente que tem vergonha de uma religião, não posso falar que eu sou dessa religião, né? Vão me matar se eu falar. Tem 3 componentes do estigma, né? Isso aqui a gente faz uma análise para entender como que ele funciona. O estigma funciona da seguinte maneira: ele é baseado em crenças negativas, por exemplo, de que o indivíduo com um transtorno mental é totalmente descontrolado. Isso é falso, né? Isso não é verdade. O indivíduo com um doente mental pode estar descontrolado num momento de crise, se essa crise não for tratada e for muito grave. Mas isso é um estado temporário, não é uma condição da pessoa. Então, uma crença negativa gera um preconceito. Uma pessoa assim descontrolada pode gerar uma aversão e medo, né, ou raiva. E isso vai determinar uma ação discriminatória, uma discriminação. O indivíduo vai ser separado, expulso do convívio com os outros. Como que se mantém um estigma? Pela ignorância, pela falta de interação, você não conhece aquela condição, você não convive, se você não convive, você não vai saber do que se trata, então você vai manter aquele estado de exclusão e de estigmatização. O medo de você ter contato. A imagem pejorativa da doença mental, por exemplo, em relação ao transtorno bipolar, muita gente acha que se trata de uma doença irrecuperável e incontrolável, porque em algumas fases o indivíduo está incontrolável, de que ele é perigoso, ele é um incapaz, inútil e que nem é impossível a convivência social. Ou seja, uma série de mitos que não têm base na realidade dão um suporte a uma ação discriminatória que acaba isolando o indivíduo num afastamento que só vai perpetuar sua condição de doença ou até piorar, como nós vamos ver daqui a pouco. O autoestigma, aquele que a pessoa tem em relação a si mesma, pode ser muito pior que a própria doença. A doença é terrível, mas ela tem tratamento. O autoestigma, se não for tratado também, ele impede a pessoa de se aceitar e de tomar as providências necessárias para se cuidar direito. E é baseado em crenças que a pessoa tem em relação a si mesma. Não é só que os outros pensam, ela também. Por exemplo, essa aqui. Sou uma pessoa desequilibrada, não tenho jeito e não sirvo para nada. Não sou mais do que um fardo para os outros. Tenho vergonha de ser assim. Se vocês notarem, onde é que está a falha aqui? Pode falar, mas é verdade, tem horas que o indivíduo está, eu estou desequilibrada mesmo. Ok, numa fase, você não é, você está. É diferente você generalizar para isso como se fosse uma condição sua, uma característica sua como a cor do olho. Não é. Cor do olho a gente não muda, isso sim é característica. Agora, se eu estou com febre ou não, é transitório. Então, estar desequilibrado é um sintoma, ou um comportamento, ou um estado de uma pessoa que está numa crise, que é tratável. Então, isso não é característica, isso é só uma condição e está sendo usada para gerar uma falsa crença sobre a identidade da própria pessoa. Não tenho jeito, não sirvo para nada, é uma generalização falsa. A
pessoa deprimida não consegue ter jeito e fazer as coisas, sim, mas isso é temporário e é tratado. Assim como representar um ônus para quem cuida. É verdade, tem horas que eu estou mal, eu estou dando trabalho para quem cuida de mim, para minha família. Mas assim que eu melhorar, eu me recupero e eu posso cuidar dos outros, até mesmo, quem sabe, de quem me cuidou. E com relação à vergonha, é importante saber que a vergonha não leva a lugar nenhum. Ela existe, mas ela não pode ser colocada no lugar de estar controlando a pessoa. A vergonha é algo que a gente precisa enfrentar e suportar, mas tirar da frente porque não é o capitão do navio. É algo que a gente vai ter que lidar e trabalhar para que isso diminua. No caso da depressão e transtorno bipolar, o estigma sempre leva a uma baixa da autoestima, diminui a adesão ao tratamento, leva à marginalização social, diminui a procura por ajuda e por tratamento, aumenta a chance de uma evolução desfavorável do transtorno. Se a pessoa não adere, não se trata direito, tem uma autoestima baixa, não se cuida bem, como vocês vão ver daqui a pouco no outro gráfico, a pessoa fica num círculo vicioso em que só piora. Eu estou colocando isso, foi sugestão do Dr. Luiz Felipe, né? Fala do suicídio, está se falando tanto agora, eu falei, é verdade. Né? O estigma em relação ao suicídio, por que o suicídio? Porque 96% dos suicídios têm um transtorno mental de base, e na maior parte deles é um transtorno do humor. Né? O estigma em relação ao suicídio, ele é até mais grave do que o outro, porque é um estigma tão forte. O estigma da doença mental, as pessoas falam, não, esse cara é louco, mas falam alguma coisa. É um descontrolado, como é que você vai conviver com um cara assim, que é desequilibrado e por aí vai, como eu estava falando. O suicídio não se fala. Em geral, em relação ao suicídio, a atitude não é de crítica, é de silêncio, é tabu. As pessoas acham que não pode tocar no assunto. E se você não toca no assunto, você não tem como cuidar dele. Existem médicos que não perguntam para os seus pacientes se eles têm vontade de morrer ou de se matar. A gente tem que fazer isso. Eu não vou me estender muito isso, nós vamos ter um encontro psicoeducacional só sobre suicídio. Aliás, assim, com pessoas que são extremamente capacitadas, trabalham muito com isso. A doutora Alexandrina Maleiro vai falar disso no adulto, no idoso, e a doutora Sônia Palma vai falar dele na infância e na adolescência. Mas esse assunto tem que ser abordado. Então, é um estigma grave. E ele é tão forte, porque a pessoa que tenta se matar, se ela não consegue, ela fica envergonhada de si mesma, ela não conta para ninguém e age como se aquilo fosse uma chaga, que nunca vai poder ser exposta. Isso cria um isolamento tamanho que, por si só, já é causa de uma segunda, ou é um gatilho para a segunda tentativa. Já é uma condição que favorece uma retomada da tentativa de suicídio. Ou, numa família em que alguém se matou, essa família fica estigmatizada e também não quer falar sobre o assunto. E mantém esse clima de segredo e mantém um sofrimento enorme. E a sociedade tem tanto estigma com relação ao suicídio que até apólices de seguro não pagam o prêmio se a morte for por suicídio. Até pouco tempo atrás, se alguém chegasse num pronto-socorro para ser socorrido com tentativa de suicídio, tivesse um plano de saúde, o plano de saúde não podia saber que era tentativa de suicídio, senão não pagava o tratamento. Isso está mudando, graças a Deus. Né? Mas é muito grande o estigma e tem que ser abordado e tem que ser falado, tem que ser conhecido, a gente tem que trazer isso à tona. Porque quanto mais você pode falar, mais controle você adquire sobre o problema. Ao contrário do que se pensa, falar sobre as ideias suicidas diminui a chance dela acontecer. E aqui, como eu falei, o sofrimento do estigma, do suicídio, pode ser um fator de risco para o próprio suicídio. Aqui, eu coloquei esse esquema, eu sempre coloco, porque eu acho importante mostrar esse círculo vicioso que o estigma traz. O indivíduo fica com vergonha do que ele tem, ele não se aceita, ele se acha pior que os outros, aí ele, envergonhado, não fala e se isola. Ele tende a manter em segredo a sua condição. Aí diminui a sua autoestima, que vocês não dá para ler, mas eu vou falar. Diminuindo a autoestima, ele não se aceita, não aceita a doença, portanto não se cuida.
e não se cuidando, diminuir a adesão, se ele já fazia algum tratamento, tende a falhar muito, e aí começa a ter recorrências da doença, o prognóstico, aquela evolução vai piorando, piora a qualidade de vida, tá? E ele começa a ter cada vez mais vergonha de si mesmo e continua em segredo, isolado, porque não se sente mais pertencendo ao mundo, vai ficando marginalizado e vai piorando a sua qualidade de vida. A gente vê muita gente que mora nas ruas, que é doente mental, que ou foi abandonado, ou que se afastou dos outros e não tem coragem de buscar ajuda, de buscar a sua família, porque tem muita vergonha de si. Então isso acontece não só de maneira leve, acontece literalmente mesmo, né? Então é importantíssimo trazer isso à tona, porque é uma questão de saúde pública, além de ser uma questão humanitária muito importante. Para combater o estigma e a autoestima, você tem que identificar as suas crenças, tem que poder falar das coisas, tem que buscar ajuda, tem que, mesmo tendo vergonha, falar de si. Porque a vergonha não ensina nada de produtivo. Ela não é para. Você pode falar dela, não é para deixar de admitir que tem, mas ela não serve para ajudar. É diferente daquele constrangimento que a gente tem, que precisa ter, quando faz uma coisa errada. O reconhecimento de um erro é importante, né, para que a gente possa mudar. Só que se você se mantém só na vergonha, você entra no círculo vicioso e sai da possibilidade de resolver o problema. O portador tem que estar mais vigilante à sua doença do que os demais, né? Mas isso não isso é uma condição universal. Qualquer um que tem uma doença, se eu tenho uma pressão alta, eu vou ter que cuidar dela mais do que as outras pessoas que não têm pressão alta. Não é culpa minha, não preciso me sentir culpada. Eu tenho uma responsabilidade. Combater o estigma primeiro de dentro para fora. Porque quando a gente combate de dentro para fora, a gente se fortalece. E aí tem condição de enfrentar a questão do estigma no nível social. E ingredientes para combater o estigma: informação, educação, tratamento e comunicação. Não coloquei comunicação, mas comunicação. Você tem que conhecer o problema. Se você não conhece, você vai alimentar o estigma. O estigma, ele se dissolve na luz. Ele vive bem na escuridão, mas ele se dissolve na luz, né? E o tratamento, porque o indivíduo tratado, ele dá mostras de que aquelas crenças que diziam que um doente mental não pode ficar bem e conviver, isso cai por terra. Você mostra que você está convivendo, está cheio de gente que tem transtorno mental, transtorno bipolar, depressão, e que leva uma vida ativa muito produtiva, né? E que, assim, são exemplos vivos de que esse estigma não se sustenta. Aliás, só para informação de vocês, a Associação Brasileira de Psiquiatria lançou uma campanha no ano passado sobre a psicofobia, e hoje a psicofobia, que é a estigmatização do doente mental, é considerado crime. Tá? Não é só mais preconceito racial, mas também a psicofobia é crime e pode ser denunciada. Participar em grupos de autoajuda. Eu sempre falo da Brata, porque esses grupos, assim, tem vídeos institucionais da Brata, com pessoas que participaram, né, que dão depoimento de como que elas melhoraram e ficaram bem com essa troca, com essa experiência, com essa convivência. Você cria laços, você cria rede de apoio, você começa a falar dos seus problemas e você não está mais só. Isso fortalece, melhora a autoestima, sai daquele círculo vicioso que eu falei agora há pouco. Participar desses encontros nossos aqui, psicoeducacionais, para que você possa se informar, tirar dúvidas, ter mais esclarecimento, levar depois para a sua equipe de tratamento, conversar com o médico, depois conversa com ele, traz aqui, mas meu médico falou isso, aquilo outro, meu terapeuta também. Isso forma uma rede de informações. Participar do blog, a Brata tem blog, né? Tem dúvidas lá, a gente responde. Às vezes demora um pouquinho, mas a gente responde, né? Estimular a formação de associações como essa, né? Tem aqui, mas tem gente em outros lugares do país que também vai precisar desse movimento, desses espaços que nós estamos fazendo. A Brata tem agora um novo núcleo no litoral, né, Fátima? Né? Que a gente conseguiu, tá formando. Mas tem outros lugares que podem estar querendo. Então, esse tipo de iniciativa ajuda muito. E as campanhas anti-estigma também, né, de governo e sociedade. Essa mensagem no final, né, que eu acho que é para a gente pensar que a questão do estigma,
é sempre uma atitude de desumanização. Quando a gente estigmatiza alguém, a gente está dizendo que ele não é ser humano, ele vale menos do que a gente, né? Tem menos direito. Então, o estigma estereotipa as pessoas, né? De forma cruel, faz delas uma caricatura e rouba a natureza humana. Os efeitos prejudiciais do estigma são superados quando as pessoas são vistas como gente, como pessoa. Né? É diferente, eu posso não concordar o que ela faz, o que não faz, mas deixa eu saber o que ela pensa, por que ela age assim. Porque essa pessoa vivia uma coisa que eu não sei o que é. Né? As limitações do transtorno bipolar não impedem, como eu falei há pouco, que o indivíduo possa construir uma vida útil e significativa. E o caminho para a aceitação é uma longa jornada, requer paciência e sem ficar olhando no relógio para verificar se já chegou a hora ou não. É uma construção ao longo do tempo. Quero agradecer a atenção de todos vocês e dar uma mensagem que eu acho que é muito importante, que é a Brata aceita doações. Né? É formada por uma equipe de trabalho voluntário e nós vivemos da contribuição dos associados, mas todas essas ações e atividades que a gente promove geram custos. Nós temos o custo com sede, custo com todos os eventos, então nós aceitamos doações e pedimos doações para quem tiver disponível. Aqui estão as contas correntes da Brata, para quem quiser fazer algum depósito, ou então pode entrar no site da Brata, que lá tem a possibilidade de fazer também via PayPal. Agradeço a todos vocês, a gente vai para o coffee break e depois vamos para o espaço das dúvidas, tá bom?